Oi, bem-vindos ao Podpet. Eu sou a Sofia Eu sou o Guilherme. e no episódio de hoje estamos com o Pedro, que é uma das lideranças dos moradores do Horto Florestal de Rio Claro, para discutir a atual situação de reintegração de posse dos moradores. Pedro, é um prazer receber você aqui. Como eu já te disse antes, a universidade aqui também é sua casa. Aqui acho que a gente quer saber um pouco como é a atual situação lá dos moradores do Horto, mas também conhecer um pouco do seu histórico, do histórico dos moradores, entender um pouco do pessoal da Unesp, principalmente, entender qual é a situação lá dos moradores, a gente sabe um pouco da relação com a FEPASA, a antiga FEPASA, né? Então, se você puder aí fazer uma breve introdução para a gente desse histórico, seria um prazer aí para a gente te ouvir. Primeiramente, bom dia, quero agradecer a oportunidade que vocês estão me dando aqui, né? Eu sou o Pedro, moro no Horto Florestal lá, né, na colônia Fazendinha. Sou representante dos moradores, sou morador também. Então, o que acontece é que, na verdade, existem muitos ex-funcionários ali da FEPASA, né, Companhia Paulista, FEPASA, né? E dentro desses moradores existem o seu Batista, né, o seu Valentim e o seu Aparecido, né, que são ex-funcionários da FEPASA, né. A FEPASA veio se encerrar em 98, né, ali nesse ano. Tomando conhecimento disso, nesse período de reintegração de posse, a gente veio buscar mais a fundo do que acontecia, como era uma época deles lá, né? Porque eles têm o lerite tudo, né? Então assim, eram descontados aluguéis deles, água, energia, né? Convênio, etc. E assim, e a gente também quer entender um pouco também mais dessa questão da reintegração de posse também, por que que ela acontece, por que que ela está sendo essa ameaça para os moradores, né? Que também em 98 receberam uma declaração, né, tanto da FEPASA que poderiam morar na casa por um prazo indeterminável, né? Então, assim, eles têm esse direito, eles receberam essa declaração, né? E como a gente vem conversando há um bom tempo, se fala sobre essa lenda, né? Eu costumo chamar de lenda, né? Que é a questão da indenização, né? Que as pessoas falam que os moradores receberam algum tipo de indenização, né? Na verdade, assim, conversando bastante com eles, né? Pedindo total transparência também, né? Que é um assunto também que a gente não pode lidar com mentiras, né? Porque são casos e acasos, né? E eles falaram para mim que, na verdade, essa questão de indenização não ocorreu, é uma questão de acerto de direito trabalhista, né? Assim como acontece quando você trabalha numa empresa, chega o seu tempo ali, né, que encerra as atividades ali da sua parte, você recebe o seu direito trabalhista, né, como de garantia. Então, na verdade, o que aconteceu foi exatamente isso, né? Eles receberam esse acerto, né? E teve casos, né, de indenizações, mas isso daí é de casos de danos morais, né? Mas isso daí não se enquadra nos moradores do horto ali em questão. Na verdade, o que rola ali, na verdade, é dois processos, né? Eles vieram pedir, o Estado pedia a saída dos moradores ali, né? E o segundo processo agora é que eles querem a casa, né? Então, assim, eles falam nessa parte assim de voluntariamente, mas voluntário não tem nada, né? Então, assim, como a gente veio conversando, é mais essa abordagem que acontece, né? Que muitas das vezes é ameaçadora, né? Então, assim, é o que vem acontecendo ao longo do tempo, essa luta aí de reintegração de posse já vem durando há 20 anos já. Já vem um bom tempo se prorrogando aí, nunca tem uma definição. O Estado, o município também não, não dá um parecer, não dá uma saída. Né? Atualmente agora vieram oferecer casa transitória para os moradores, né? Então se conta com muitas crianças atípicas também, né? Síndrome de Down, senhores acamados, né? E é importante ressaltar também uma coisa que as pessoas me perguntam bastante também é sobre como a gente está instalado ali, né? Assim, a nossa rotina do dia a dia, assim.
as crianças estudam ali tudo muito perto, né? Benjamin Ferreira, né? Do lado do shopping, o Dante, Vila Paulista, o Pidumina, né? Aqui do lado da Unesp. Então, assim, são lugares assim, assim que as crianças estão muito perto mesmo, né? Postinho de saúde ali do Bela Vista, ali embaixo, tipo 5 minutos, né? Entendeu? Então, assim, a gente está bem estruturado assim, em volta, assim, né? E também a gente costuma falar assim que a gente não está no coração da floresta, né? A gente está mais ali pro lado do Bela Vista, né? Então a gente busca essa solução, essa alternativa da gente poder permanecer, né? Ficar, né? Então acho que é isso. Sim. Acho bem interessante você colocar, principalmente a familiaridade que vocês têm com o bairro aqui, Sim, porque já são mais de 50 anos que as famílias estão alocadas lá no Horto Florestal, né, se não me engano. bem mais. Tem mais de 50 Bem anos. mais. A sua família tá lá desde quando? Ó, então, na minha família, no caso, o meu avô que era funcionário do estado mesmo, né? Então, assim, meu avô veio pra cá, eu acho que, se não me engano, acho que em 1990, uma coisa assim. Eu nasci em 94, né? Então, mas eu, precisamente, eu vim morar aqui em 99, tinha 6 anos aí, mais ou menos. E o meu avô, ele exercia profissão ali de serviços gerais, né? Fazia limpeza, coleta de lixo dos moradores, né? Então eu sou neto de ex-funcionário do estado mesmo, da floresta mesmo, e é um pouco diferente das famílias, né, que residem lá, que é ex-funcionário da FEPASA, né, que já veio um bom tempo, né, que nem o meu vizinho mesmo, o seu Batista, ele tem só de Horto, ele tem 70 anos. Então praticamente ele nasceu dentro do Horto, então ele está ali muito tempo, muito antes do Horto se tornar Horto, entendeu? Eu acho que é importante ressaltar isso. E eu assim, como um representante desses moradores, eu respeito muito a história deles, sabe? Porque tudo que se tem construído hoje ali foi através da mão deles, né? Então, assim, eu acho que nada mais justo do que eles terem esse direito de permanecer, né? De ficar e ter uma solução aí, né? Favorável, né? É também memória da história, também, né? Que o Horto carrega, né? Então, assim, costumo falar que ali onde a gente mora é o cartão postal da cidade, né? Sim. Com Então, certeza. então, a gente morar ali é um privilégio, né? Eu falo porque desde a época que eu estudava, assim, normal, a galera me perguntava onde que eu morava, eu falava que era no Horto, eu falava, como que é morar lá, né? Cara, é uma paz tremenda, né? Assim, é como um outro bairro normal, só que muito mais tranquilo, né? Muito mais silêncio, sim, existem pessoas respeitosas ali, né? Então, é importante ressaltar isso, né? Porque o que a gente vem vendo através da mídia, assim, de algumas reportagens, que eles estão fazendo com a gente, assim, falando que não existe diálogo com a gente, né? Até mesmo se não existisse diálogo, eu não estaria aqui hoje com vocês, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que é importante essa oportunidade que vocês estão dando, né? A gente agradece do fundo do coração mesmo, né? Eu fazendo um agradecimento de todos os moradores dali do Horto, saibam disso. E assim, os moradores ali são os guardiões, né? Das florestas ali, né? Então, assim, a gente buscou a ajuda do município, não tem uma alternativa, como eu já disse, né? Questão de cadastro de habitação, já tem morador, todos os moradores ali têm cadastro com mais de 12 anos já, né? Tendo que atualizar a cada 2 anos, se não me engano, acho que é isso. E vira e mexe, né? Existe esse fantasma aí, né? Da reintegração de postos que bate na nossa porta de vez em quando, né? Sim. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu acho que mantendo um pouco nessa ideia da relação que vocês têm com o lugar lá, né, o Horto Florestal, Sim, parece sim. muito que vocês têm um senso de comunidade muito forte, né? Vocês conhecem muito bem das situações um dos outros, né? Sim, E sim. vendo como vocês reagiram principalmente à volta dessa situação de reintegração de posse, né? Porque não é novo isso, né? Não. Vocês reagiram de uma forma muito unida, né? Então eu queria que se você pudesse compartilhar um pouco com a gente como a relação que se dá ali entre vocês na comunidade, também como
você se coloca quanto uma liderança no Horto Florestal, né? Como se dá esse processo? Vocês têm reuniões de moradores? Como funciona toda a organização de vocês lá naquele espaço? Sim, sim. Não, então, assim, tem a nossa página, né, no Instagram, que a gente criou há pouco tempo, um tempinho atrás aí. Lá eu coloquei algumas fotos também que a gente fazia serviço comunitário ali na floresta, né? Assim, a gente reunia os moradores, né, e colhia ali as folhas de palmeiras que caía na estrada, né? Ali perto do lago também, né? A gente fazia toda essa manutenção, assim, recolhimento de lixo, consertava alguma coisa que estava caída, algo nesse tipo, assim. Então, sempre existiu esse mutirão, né, dos moradores, né, essa reunião, sempre existiu reunião, sempre existiu esse respeito entre os moradores, né. E sim, a gente se reúne bastante, a gente conversa, a gente toma um café, às vezes a gente almoça, alguma coisa ali reunida entre os moradores, né. E a gente gosta de manter muita tradição, né? Porque antigamente era muito isso, né? Era uma tradição você se unir ali, ficar junto entre os moradores, porque por mais que sejam de sangue diferente, mas se trata como família, né? Então, assim, e eu como representante eu venho tentando resgatar isso daí, sabe? Conquistar a confiança deles, né? Coisa que também não é fácil você conquistar a confiança de uma pessoa, porque, né, eu entendo também que já vem de um tempo assim sofrendo essa coisa de reintegração, vem ouvindo muitas coisas, vem recebendo muitos tipos de ameaça, né? Então, assim, não é fácil, as pessoas têm um certo trauma, uma certa dificuldade, e a gente, como sou um dos representantes ali, eu entendo muito bem isso daí, porque também eu tenho minha mãe ali também que vive em função disso, né? E ela também tem esse certo medo também, né? Então não é fácil. Mas, assim, a gente ali é bem unido, a gente se ajuda bastante. Inclusive também no passado eu tive um problema de saúde, teve um morador que ficou indo, me levando ao hospital, me buscando. Então, assim, sou muito grato a eles mesmo. Independente, eu sou novo, né? Tô com 31 anos, né? Então, assim, praticamente esses moradores aí, os mais velhos aí, me viram crescer, né? Então, assim, eu acho que é uma forma de respeito e gratidão também por tudo que eles fizeram por mim, pela minha família, eu possa retribuir isso daí para eles, né? Se dedicando ao máximo, lutando, podendo buscar espaço de fala onde eu conseguir, poder ser recebido, né? Então, assim, eu acho que poder, poder dar essa paz para eles, né? Também não só para eles, né? Para mim também, porque eu sofro também pra caramba, né? Eu recentemente nunca tive problema de ansiedade, ultimamente tô tendo, né? Então, tô tendo que tomar remédio. Então, assim, coisas, né? Passei no médico, o médico receitou. Então, assim, não é diferente de muitos moradores que estão ali também, que tem alguns casos ali que estão nesse sentido, né? Mas, assim, mas quando a gente tem o nosso momento, assim, a gente aproveita, não fala de reintegração de posse, entendeu? A gente fala de outras coisas, busca memórias, né? Então, assim, somente os idosos, eles têm bastante coisa para falar, então eu gosto bastante de ouvir, então calha bem, né? Eu acho que é isso, né? Eu tento resgatar esses momentos, né? Nos dias de hoje. Acho que é bem importante isso que você está colocando, acho que para as pessoas que estão ouvindo entenderem também, Sim, sim. que existe uma relação muito forte de vocês com aquele lugar, né? Não é Sim. simplesmente uma moradia, uma casa por si só, né? Mas sim a relação que você cria com o lugar e com as pessoas que estão lá, né? Uhum. Toda a história que vocês construíram lá, acho que se torna brutal, talvez, o processo que o Estado vem fazendo com vocês hoje, né? Porque é uma quebra de identidade que vocês vão ter com aquele lugar, né? Você viveu a sua vida inteira lá, por exemplo. Você contou pra gente que vive desde os 6 anos lá no Horto Florestal. Um dos moradores há 70 anos, nasceu lá no Horto praticamente. Praticamente. Então, realmente tirar uma grande parte da vida de vocês ali, né? Não simplesmente realocar vocês para outra residência, né? Não é pura e simplesmente isso. Que acaba também sendo uma contradição, porque está na nossa Constituição, que é um direito, todo mundo tem direito à moradia. E eles estão querendo justamente tirar de vocês. Porque assim, ó,
falando muito nessa questão de história, assim, o que muitas pessoas não sabem, que ali naquela colônia ali onde eu moro, ali na verdade era granja, muitos anos atrás. Quem me contou isso aí foi o seu Batista, Uhum. né? Inclusive a minha casa onde eu moro hoje era viveiro de pintinho. Então assim, ali era granja mesmo, sabe? Então ali era conhecido como Vila da Granja, se não me falha a memória. Aí veio, né, colônia fazendinha depois de um tempo, daí começou a habitar casas, né? Então daí ficou meio que uma fazenda, né? Então, mas assim, é importante ressaltar isso porque muitas pessoas daqui de Rio Claro mesmo não sabem dessa história, né? Então assim, era granja, né? Tinha coisa de pintinho, de galinha, de ovo, tinha apiário também ali embaixo, ali mais para baixo, ali de onde eu moro ali. E o seu Batista conversando com eles também, assim, eles não contam muita história, né? A questão dos escravos, né? Então, assim, o que tem, que nem você falou da relação que a gente tem ali, é uma relação muito forte, né? É uma questão, assim, que não é da noite pro dia que você se constrói, né? Então, assim, vem com o tempo, né? As crianças brincam na rua ali com total segurança. Inclusive eu tenho meu filho de 5 anos também, né? Eu fico ali com ele. E eu tento passar para meu filho assim a liberdade que eu tive, né? Na época, né? Quando eu era criança, eu tive minha infância inteira ali praticamente, né? Ao lado do meu avô, ao lado da minha mãe, dos meus tios ali, né? E essa relação é bem forte mesmo, né? Porque 70 anos, né, de história não é uma coisa, não é 70 dias, né? Então, assim, é uma relação bem forte mesmo. Que nem o seu Valentim mesmo, ele falou pra mim que ele mesmo plantou algum dos eucaliptos que tem ali, entendeu? Então, tipo assim, são coisas que tudo que você for buscar no horto ali tem participação dos moradores, entendeu? Então, assim, não tem como negar e apagar isso daí, né? Que nem vocês falaram a dignidade de moradia, isso daí é uma questão, né? Então, assim, é um direito nosso, né? De qualquer um. Eu acho que eu falei, né? A gente entende toda a burocracia que né, o Estado fala, que é deles ali, né? Tudo bem. Mas eu acho que devia existir esse diálogo com os moradores, né? Existir essa conversa, chamar, né? Conversar. E existir esse respeito, né? Porque assim, como o seu Batista também, ele está muito antes do horto se tornar horto ali. E o Estado tomou posse em 2006, né? Então, assim, o Estado chegou muito depois, né? Mas o que vale é a palavra do Estado, né? Então não existe esse respeito, do meu ponto de vista, não existe esse respeito, né? Simplesmente sai. E eu que é uma palavra que me incomoda muito é a questão da espontaneidade, né? Então, tipo assim, não tem como você sair espontâneo. Pra onde você vai? E assim, o CRAS já foi ali, a habitação já foi ali, o selo tutelar, já pegou tudo os nossos dados, já puxou, sabe? A gente não tem moradia para fora da cidade, na região de Rio Claro ou fora. Então, assim, não tem. Se caso acontecer a integração de posse mesmo, infelizmente todos estão na rua mesmo. Isso se dirige até a mim também, né? No caso da minha mãe também. E no caso dos idosos ali, né? Das crianças, infelizmente não tem mesmo para onde ir. O município ele não está dando esse apoio, entendeu? Sim. Beleza, e acho que para esse segundo bloco, Pedro, acho que a gente pode falar um pouco da situação atual, né? Você já deu uma breve introdução também Sim. de algumas questões, mas também explicar um pouco para o pessoal como se dá esse processo de integração, se você souber também quando se iniciou esse processo. Acho que é interessante também você trazer um pouco para a gente os números de moradores, as crianças. Acho que isso é legal da gente saber qual é a situação atual dos moradores, né? Quantos moradores tem lá atualmente, crianças, idosos também. Aham. Então, na verdade, esse processo ele se dá início que é o Estado tomou posse, né, da área ali, né? Então, como eu falei, em 2006. Então, eles falam que se tratando de uma unidade de conservação, não pode existir moradores, né, na unidade de conservação, que é porque ficou entre geoparque e floresta, né? Então, optaram por ser floresta. Então, como existe
essa questão de ser floresta, então não pode ter moradores, né? Mas é uma coisa que na realidade de hoje refuta totalmente essa ideia, porque se você buscar os outros hortos que tem, né, no estado de São Paulo, são 18 hortos, se não me engano, a grande maioria conseguiu o direito de morar, entendeu? Então, assim, a gente só é mais um, entendeu? Então, tipo assim, como a gente buscou a fundo isso daí, existe a questão de desafetação, né? Então, assim, mas é como eu falei, né? Não depende só da gente, eles também têm que querer também isso. A gente vê ao longo do tempo, vendo essa movimentação do processo, que vem ao longo do tempo se movimentando muito rápido, né? E a gente acha que, assim, a gente vê que tem um interesse imobiliário, alguma coisa ali, entendeu? Porque a área que a gente mora ali é uma área mais voltada para a cidade, como eu falei, né? Mas, assim, eu acredito que o processo ele vem decorrendo em relação a isso, né? Que não pode ter moradores na unidade da floresta, né? Perdão. E então o Estado ele acha que ele tem que tirar as pessoas dali, né? Independente do tempo que tenha. A gente estava falando sobre números, né? A gente fez uma contagem ali muito rápida, assim, dos moradores, né? Embora a gente não tenha todos os nomes de alguns moradores ali, mas na minha contagem deu 63 pessoas ao todo, né? Então, assim, 39, se não me engano, são que estão sendo representados pelo doutor Everaldo, né? Que é o nosso advogado da nossa causa. Outras pessoas, o restante dessas famílias não quiseram ser representadas pelo doutor Everaldo, né? Então a gente respeitou, fez o convite, mas não quiseram, então eles têm total direito disso daí. Tem um número grande de crianças ali, crianças e adolescentes, se não me engano, acho que é 14, se não me engano. Idoso, eu acho que, se não me engano, é 5, 7, mesmo falando assim, aproximadamente. Mas, assim, são bastante pessoas, né? Assim, eu não cheguei a contar os animais porque, como eu falei, né? Tem pessoas que não se abrem pra gente, não dá esse direito da gente colocar essa a questão numérica, né? Então, assim, mas, assim, são bastante animais, são bastante cachorro, bastante gatos, né? Eu acho, se não me engano, tem questão de aves, alguma coisa assim, mas não aquela questão que vive em gaiola, não isso, mas acho que é mais voltado assim, calopsita, né? Uma coisinha assim desse tipo. Mas, assim, é bastante gente, né? Uma área de floresta, assim, né? Mas ali reside bastante crianças, né? Tem uma casa ali que só uma casa tem acho que 4 crianças, se não me engano, né? Que é a questão da casa da Thalita, se não me engano. Eu acho que é isso. É interessante que você coloca o argumento do Estado de que em unidade de conservação não pode haver moradores, né? Sim. A gente tem uma matéria no nosso curso, por exemplo, que chama planejamento ambiental. A gente entende, às vezes, que a unidade de conservação, antes de tudo, ela precisa cumprir a função social da propriedade. Exatamente. Né? Então, vocês, como você disse no bloco anterior, vocês estão lá antes do horto virar horto mesmo, né? Sim, sim. Vocês já estão lá e tem uma relação com aquele lugar. Né? Então, é um pouco contraditório esse argumento que eles colocam para vocês, né? Acho que é um pouco desleal também o que eles fazem, Sim. porque em muitos lugares do Brasil mesmo é permitido que, por exemplo, fazendas se instalem em unidades de conservação, ou que tenham uma parte ali, né? Sim. E também a parte que vocês ocupam é uma parte grande do horto florestal, né? Não, pedacinho de nada, né? Então, e ali vocês constroem muitas coisas, né? Como a gente falou no bloco anterior. Então, é bem preocupante saber que é esse argumento que eles utilizam, né? Distanciam muito daquilo que é a relação com a unidade de conservação. Que ela não vai só conservar apenas o meio ambiente e tudo mais, mas também as relações que se dão ali naquele espaço. Né? Sim, sim. Como eu falei, né? O argumento do Estado é esse, né? Então eles não abrem para diálogo, eles não afrouxam, né, essa lei, né? Que nem você falou, que é a questão social.
não tá havendo esse cumprimento, esse respeito, né? Então, assim, como eu falei no bloco anterior, né? Assim, esse termo voluntário, voluntariamente, para mim, se encaixa, entendeu? Porque, assim, desde que quando vai um oficial de justiça com total falta de respeito com você, com sua casa, entendeu? Falando que a polícia vai vir tirar a força, e não adianta você ser representado por advogado porque não vai adiantar, porque a reintegração de posse vai acontecer. Então, assim, esse respeito não existe, né? Então, assim, já é um direito, assim, não está sendo nenhum direito, né? Está sendo quebrado já, né? Desde o início. Mas a gente tenta alegar isso para eles também, mas, como eu disse, eles não abrem para diálogo, eles não conversam com a gente, nem com o nosso advogado também, eles não querem, não se manifestam o direito de se pronunciar assim, né, em favor dos moradores, né. Eu acho que é importante falar isso, né, como eu falei, o Estado, ele alega somente isso, que não pode ter moradores na floresta, mas como a gente vem falando também, onde a gente mora ali é um bairro, é uma parte mais voltada para o Bela Vista ali, né, embora ao redor ali tem se modernizado bastante, né, tem um condomínio sendo construído, tem um escritório da OB também que está sendo construído bem ao lado nosso ali, né, uma empresa ali agora. E a gente acha que a gente é uma pedra no caminho dos caras, entendeu? Então, tipo assim, se a gente sair dali, provavelmente, como eu falei, né, tem olhares de imobiliárias ali, né, alguma coisa. Então, assim, a gente é uma pedra no caminho das pessoas ali, dessas pessoas em questão. E a gente acha que a gente saindo dali vai acontecer isso. Bem provavelmente vai acontecer, né? Porque já tem casos de outras florestas que foram privatizadas, né? Então, assim, eu acho que também é importante falar isso, que a floresta ali ela caminha, né, em direção a um argumento de privatização, entendeu? Porque você vê que o abandono do local, né? Então, assim, eu acho que é um argumento que eles querem também arrumar para, tipo assim, falar para o Estado, ó, vamos privatizar. Então, assim, e privatizando não pode ter morador, né? Então, entra muito nessa questão também, né? O Horto em si, eles não abrem diálogo para vocês, assim, eles não se posicionam sobre. Não, a gente já tentou, né? Como eu falei, né? Não existe essa conversa. O próprio pessoal da administração ali, eles não falam que não tem nada a ver com eles, né? Eles falam que é coisa do Estado, isso e aquilo. Mas, assim, infelizmente não existe mesmo esse diálogo mesmo, sabe? Com eles, assim, poder sentar e conversar e ver uma melhor saída. A gente fala assim, não para ficar do nosso lado, sabe? Tipo assim, que eu falo assim, não para chegar lá no estado e falar assim, não, ó, não, eu quero que eles fiquem. A gente não busca isso, né? A gente busca o nosso direito de moradia, né? Como você disse, né? De chegar e conversar com a gente, ter esse respeito, né? Vamos por ser hierarca, né? Vamos dizer, né? Então a gente já estava muito antes de o Estado tomar posse, então, assim, eu acho que deveria existir esse diálogo, como você falou, no meu ponto de vista, né? Até por respeito, entendeu? Os moradores ali que muito contribuíram, muitos anos ali, e que hoje não querem nada em troca, entendeu? Só querem o respeito e o direito de poder permanecer no local onde eles mesmos construíram, né? Então, eu acho que é importante ressaltar isso também, né? Acho que ainda dentro dessa ideia do diálogo, com outras instâncias, assim, você disse que, por exemplo, o Estado já não há mais esse diálogo, por exemplo. Os oficiais de justiça chegam e não há por exemplo, uma reunião com vocês para entender qual vai ser a resolução da moradia de vocês, se vai realmente haver essa reintegração, para onde vocês vão ser realocados, né? Um local de interesse de vocês, por exemplo, né? Então, eu queria entender também as esferas de diálogo, né, que vocês já obtiveram. Por exemplo, o Poder Público de Rio Claro, o CRAS, por exemplo. Se puder trazer um pouco
essas ideias, ou se realmente esse diálogo é irrestrito, não existe com nenhuma instância, assim, né? Como eu falei no bloco anterior, assim, dessa questão do oficial de justiça, né, ela até não aprofundei muito, mas não posso entrar em mais detalhes, assim, eles foram lá, né, o cara foi acho que uma pessoa, eu não lembro direito o nome dele, mas ele chegou, assim, com muita arrogância, sabe, assim, batendo na porta, assim, sabe, quase derrubando a porta, né, isso, acho que, se não me engano, acho que era umas 9 horas da manhã, mais ou menos, né? Então, assim, meu argumento que eu não estava presente na hora que ele bateu na minha porta, na porta da minha casa. Quem atendeu foi minha mãe. E o que eu posso falar, assim, da minha pessoa, né, do meu caso, né, acredito que foi igual para todos, né, porque a abordagem foi igual. De primeiro, ele falou para minha mãe que a reintegração de posse ia acontecer no dia 25, né? E que já era para estar arrumando algum local para ir, porque senão a polícia ia vir tirar a força, porque ia existir essa questão, né, da retenção de posse, né, da polícia estar presente, né, e falou também que aí a gente falou, né, falou, não, olha, mas a gente tem um advogado, né, você não pode falar desse jeito com a gente. Não, mas não adianta recorrer a advogado porque vocês já perderam, né? Vocês não têm mais esse direito. E cada ano que passa, vocês perdem mais o argumento, vocês perdem mais o direito de permanecer. Então foi essa abordagem que ele usou com a gente lá. Então, assim, os outros moradores também. Inclusive teve uma senhora lá que apresentou um papel para ele lá, né? Ele bateu no papel na mão da moça lá e tipo assim, não adianta você me falar do advogado, porque eu também não quero saber isso aqui. E trazendo que nem você falou das outras esferas assim, né, de diálogo, que nem o conselho tutelar, né, tratando como isso, primeiro. A gente conversou com eles, né? E eles veio também procurar saber do caso da gente também. É a realidade, sabe? Não tem para onde ir, não tem para onde realocar essas crianças, né? E o CRAS também foi lá, como eu disse, veio trazer essa alternativa de albergue, né? Casa transitória. E assim, ó, eles vêm com todos os dados da gente, sabe, assim, que eles já vieram no passado, aí eles falam que a gente tem que atualizar, a gente já foi atualizar. O pessoal da habitação também, eles vieram junto também e falar, e mostraram ali, né, que não tem para onde ir mesmo, mas que vai acontecer a reintegração de posse, né, e tem que se prontificar, arrumar um lugar quanto antes. É que nem assim, o pessoal, acho que da habitação, se não me engano, e bateu na porta da minha casa lá, eu que atendi. Eu fiquei muito indignado porque, assim, como eu disse, eu tenho uma tia com síndrome de Down, né? E minha mãe, ela tá nessa luta, né, de aposentar minha tia, né, porque ela não é aposentada, né, tudo. Até para ela ter um benefício, alguma coisa, assim, né, que é um direito dela também, Sim. né? E minha mãe, ela, ao longo do tempo, ela conseguiu esse direito de receber esse benefício da minha tia, que é o LOAS, né? Que na verdade é um salário mínimo, nada mais do que isso. E o pessoal da habitação falou assim, contestou para mim assim, falou assim, olha, mas esse benefício que consta aqui da sua tia, não dá para você alugar uma casa? Aí, tipo assim, foi uma parte que me indignou muito, sabe? Então eu falei assim, pô, assim, trazendo em termos, na realidade, você falar assim, acho que é R$ 1.500, né? Acho que o salário mínimo hoje, né? Não dá para você alugar uma casa, porque assim, mesmo que o aluguel, vamos supor, seja R$ 700, você tem que dar um calção, sabe? De 2, 3 meses ali adiantado pro cara, então como que a gente faz isso? Então, assim, que nem eu falei assim, ó, beleza, eu falei, posso fazer isso, mas assim, aí minha tia não come, minha tia não veste. Tirando as outras despesas. Ela tem uma despesa, né? Então, assim, uma pessoa que tem que ter uma atenção maior, que tem que ter é como no caso dos idosos, né? Que tem pessoas acamadas ali que
que também não tem, muitas das vezes, não tem aposentadoria, não tem um benefício, sabe? Que nem esse do Luas também não tem. Então, assim, depende muito dos filhos trabalharem. Então, tem casos ali de funcionários da prefeitura também, que é o caso do meu vizinho. Tem meses ali que não recebe salário, entendeu? Então, assim, e ele é um dos casos também, que é o caso do seu Batista, né, que é o morador mais antigo do Horto. A mãe dele também está em estado, assim, muito, né, muito triste, né, para falar assim, que ela está instalando uma doença, né, que acho que também por forma de respeito também acho que a gente não pode falar, mas, assim, é um caso bem delicado, né, que exige muita atenção, então, assim, eu tô ali, eu vejo essa logística que eles fazem, sabe, de certo cuidado, e eu vejo que, assim, coitado, né, trabalha na prefeitura, não recebe salário, recebe lá de vez em quando, tem que se desdobrar, e cuidar do pai, cuidar da mãe, sabe, é uma realidade bem triste, né, triste ali, que não é contada, né, então, assim, é dessa forma que eles abordam a gente, sabe, então, assim, mas você tem um parente que tem uma casa não sei na onde. Tipo assim, tá, mas não é uma solução, né? Não é viável. Não é viável, não é uma alternativa. A gente pode ir, né? Um exemplo, posso ir morar com a minha família, mas assim, lá também vai ser temporário também, né? Então, assim, uma hora ou outra, todo mundo vai ficar sem lar. Então, assim, vai ficar sem um canto para chamar de casa, né? Então, assim, a gente busca, né? Tentando ter esse diálogo, mas infelizmente eles não abrem sessões, né? Eles só falam que o Estado quer que saia e pronto, acabou. Então, é isso. Pedro, acho que é muito importante você trazer todas essas questões aqui pra gente. É um prazer ouvir você aqui também. Eu que agradeço. Acho que a gente pode ir encaminhando para o final, mas queria que você deixasse um recado final para o pessoal que está escutando a gente. Acho que principalmente para as pessoas aqui na universidade entenderem como podem auxiliar vocês, né? A gente sabe que vocês têm as redes sociais de vocês. Sim, sim. Acredito que também existam alguns formatos de mobilização que vocês estejam construindo, para a gente poder, de alguma forma, somar com vocês e poder também auxiliar nesse processo da forma que seja, e principalmente sempre de forma muito respeitosa aqui. E, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui na nossa universidade. Não, eu que agradeço a oportunidade de vocês aí que vocês me deram. Falando um pouco disso, que nem você comentou, a gente tem a nossa página, né, Moradores do Horto, a gente tem a nossa petição, né, então assim, se vocês puderem estar ajudando, seguindo a página, até mesmo conhecendo, porque ali está bastante coisa da história, né, nossa ali, né, como vem se iniciando, né, até mesmo muito antes da reintegração de posse, né, então a nossa história está praticamente ali na página, ali estou tentando trazer muito disso ali na página. A gente, assim, como eu falo assim, costumo falar para as pessoas, costumo abrir a porta da minha casa para quem quiser ir lá me conhecer os moradores, eu faço total apoio disso daí, né? Dou essa liberdade para quem quiser, seja universitário, seja morador, né, da cidade, seja quem for. Então, assim, se quiser, pode me procurar através da página, a gente pode estar conversando, a gente pode estar se reunindo com os moradores, tendo esse diálogo, mostrando que não é dessa forma, né, que eles falam que a gente é, né? Mas eu acho que a gente pode estar pedindo esse apoio, né, da questão de promovendo espaço de fala, né? Eu acho que é importante isso, que é uma coisa que a gente não teve muito no passado, né? A gente não teve muito essa possibilidade. Eu acho que é isso, gente. Eu mais uma vez agradeço vocês aí pela disponibilidade, o tempo, né? Que é muito importante. E em nome dos moradores, eu quero deixar um abraço para vocês aí. E é isso. Muito obrigado. Bom, a gente que agradece, né? Em nome do PET, a gente deixa aí a nossa solidariedade a todos os moradores, não só você, Obrigado. mas todos que estão passando por essa situação difícil, né? E também deixar também o nome da universidade à disposição para tudo que a gente puder contribuir com vocês, todas as ações, seja questão de levantamento, qualquer apoio que vocês precisarem. Com certeza as portas estão extremamente abertas aqui para a gente possa ouvir cada vez mais vocês aqui. Muito tá bom? obrigado, gente. Obrigado.
Bom, e com isso a gente encerra esse episódio e agradece a atenção de vocês. Obrigada.